Olá, meu nome é Luciano, eu tenho 52 anos e sou artista plástico desde sempre. Desde criança que eu gosto de desenhar, sempre gostei de brinquedos, de fazer brinquedos e fui aprendendo com a vida, também um pouco das dificuldades, né, que a vida promove pra gente. Eu nunca fui uma criança de condições financeiras boas, sempre fui uma criança humilde, tive como muitas crianças que tem hoje em dia, que não tem como comprar seu brinquedo. E então eu construía meus brinquedos quando era pequeno, junto com meus irmãos. E a arte fui desenvolvendo cada vez mais. Hoje eu gosto de viajar por todo tipo de trabalho, de pintura a óleo, pintura em tela, em PVA, acrílica, e desenhos de giz pastel, desenhos em preto e branco, grafite, desenhos de lápis de cor. E até miniaturas, eu gosto de fazer miniaturas de carros, eu coleciono miniaturas de carros, eu gosto de fazer maquetes, já fiz muito maquetes, até profissionalmente, para trabalho, né? E graças a esse meu sentimento pela arte que eu tenho desde criança, isso sempre me ajudou muito, isso sempre me deixou uma pessoa mais tranquila, mais organizada. E eu gostaria muito que as pessoas tivessem acesso a isso. E hoje em dia, principalmente hoje em dia, é mais fácil do que antigamente, porque hoje em dia tem muito material que pode ser reaproveitado e às vezes uma tampinha de garrafa, uma garrafinha PET pode ser transformada num brinquedo e até um brinquedo que pode ser doado. Então a gente tem que aproveitar, fazer isso, usar esse poder que tem a arte, porque a arte ela transforma a gente. Você fazer um trabalho e ver que isso pode ter um resultado que ajude alguém e até ajude a você mesmo, é muito mágico. Então o poder transformador da arte, de você fazer um trabalho, de você aproveitar o material, de você deixar uma pessoa feliz, doar um brinquedo para uma criança, tudo que você pode fazer, e muita gente às vezes não faz porque não tem essa orientação, não é porque não queira fazer. Então eu estou aqui aconselhando a você que não está no mundo da arte, que não sabe direito e não tem essa informação, procure entrar nesse mundo. Usa esse dom, essa visão, que hoje em dia está fácil, de você tem a internet aí abrindo uma janela para o mundo, então você pesquisa. Quem não tem acesso à internet, que não tem condições financeiras para ter acesso à internet, tiver alguém que conheça, procure se informar sobre isso e use o poder da arte a seu favor e a favor das pessoas que você ama, porque é muito bom isso. Eu, como falei, sempre fui uma criança que não tinha condições financeiras muito boas, eu fazia meus próprios brinquedos. Eu lembro de uma época que, nos anos 80, havia um brinquedo chamado Falcon. Era um bonequinho muito cogitado, que anunciava direto na televisão. E eu era louco para ter aquele boneco. Meu Deus, esse boneco é mó barato, eu queria muito ter esse boneco. Mas o preço dele era caro para minha mãe e meu pai comprarem. Então eu não tinha como ter o boneco. E eu pensei, eu tenho que fazer meu próprio Falcon. Eu vou fazer meu próprio Falcon, vou fazer meu boneco. E eu achei a cabeça de um boneco na rua. E com aquela cabeça do Falcon, eu falei, poxa, aqui eu já tenho uma parte do boneco, então eu vou construir um corpo para ele. E eu achei um caminhão bitoneira pequenininho que serviu como tórax para o boneco, encaixou certinho. Parece que alguma coisa estava me ajudando a montar meu brinquedo, a minha vontade de ter aquele boneco. Então eu furei o plástico, botei um aramezinho, fiz a mãozinha, fiz o pezinho, costurei uma roupa e construí o Falcon. Você olhava o meu Falcon, e não dizia que ele era diferente do original. Ficou muito legal. E esse tipo de coisa foi me motivando cada vez mais a fazer brinquedos. Eu lembro que eu não tinha carrinhos, era muito pouco, uma vez ou outra meu pai podia comprar para mim. E eu fazia posto de gasolina com papelão, eu fazia estradas, eu montava um cenário maravilhoso ali para brincar, mas não tinha o carrinho. Então eu tinha essa coisa no meu coração, não, eu vou conseguir construir meus brinquedos, eu vou construir naves espaciais, sempre fiz tudo isso. Mas essa coisa que mudou o meu coração, que me moldou, que me tornou hoje o que eu sou, que eu já conquistei muitas coisas com a arte, já ganhei dinheiro com a arte, até hoje ainda ganho.
Mas isso aí, o importante não é isso. O importante é ver o poder que a arte tem dentro de mim, tem e pode ser em você. Porque a arte pode mudar você, pode te ajudar, pode te deixar mais feliz, mais potente, pode te dar a oportunidade de ajudar outras pessoas, de orientar outras pessoas. E muita gente, eu sei que tem muita gente que tem muito talento, mas não está desenvolvendo isso por falta de motivação, talvez por falta de orientação. E é nessa hora que a gente tem que entrar mostrando que é possível, mostrando que basta a pessoa querer mesmo, ela vai conseguir. Não depende só de ter o dinheiro, não depende só de ter o apoio de outras pessoas. Isso é importante, mas mais importante é você querer, está dentro de você essa vontade, para tudo na vida. E a arte é uma coisa mágica, muito mágica. Eu sei disso por experiência própria, entendeu? Eu às vezes me sinto mágico quando eu consigo criar um desenho, pintar um desenho que às vezes fica mais bonito do que eu pensava, do que eu esperava. Ou um brinquedo, uma maquete. Eu fiz uma vez uma maquete de uma favela para um trabalho escolar e o tema era violência. Só que no momento que eu comecei a fazer aquele trabalho, eu comecei a colocar detalhes e enxergar a favela de uma outra forma, porque realmente o que tinha lá eram pessoas, eram detalhes, eram casas mais trabalhadas que outras, eram condições financeiras variadas. Então eu botei detalhes, eu consegui representar com os detalhes que eu fiz na favela, que é um lugar como outro qualquer, é um lugar que tem muita gente boa, é um lugar que tem muitos artistas. Você vê numa favela muros pintados com artes maravilhosas, e eu botei isso na maquete, né? Então assim, foi um trabalho muito mágico, onde eu pude mostrar com os meus detalhes ali os valores que tem numa comunidade, os valores que tem num lugar onde tem pessoas com condições financeiras inferiores, mais pobres do que outras. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que seja um lugar de periculosidade, seja um lugar de violência. É um lugar de arte também, é um lugar de dignidade, de trabalhadores impressionantes, de ótimos profissionais. Então, nesse trabalho foi muito legal essa experiência que eu tive em fazer essa favela, essa maquete de uma favela, e eu nunca mais esqueço os detalhes que eu coloquei. E eu queria cada vez botar mais, e foi uma pena que tem um limite. Tive um limite de espaço, um limite de tamanho, mas se eu pudesse eu teria feito uma favela gigantesca de 100 metros numa maquete, mas não deu. Só que foi o suficiente para eu entender isso, entender que em qualquer trabalho que você faz, você pode jogar a arte e fazer com que apareça ali nos detalhes, a verdade do que você precisa mostrar. Mas a arte que eu usei ali, o que eu coloquei nesse trabalho, eu coloquei cachorrinho na laje, eu retratei uma realidade com tanto detalhe e com materiais baratos, com papelão, com isopor, com plástico, com um pouco de madeira. Então, assim, tem muita coisa que a gente vê por aí, que a gente vê descartado, que pode ser reaproveitado, que pode ser transformado num brinquedo. Então, assim, as experiências que eu tive na minha vida, não só nos momentos que eu precisava substituir uma coisa que eu não tinha, mas também nos momentos em que eu precisava de uma coisa para me animar, para me alegrar, ou para até mesmo esquecer uma dor. Tudo isso a arte sempre me ajudou e me ajuda até hoje. E eu sei que ainda tenho muito a aprender. Às vezes as pessoas me elogiam meus trabalhos, como se eu fosse o mestre dos mestres, mas eu sei que eu estou aprendendo, tenho muito a aprender ainda, e vejo muitos outros artistas até melhores do que eu, e aprendo com eles, mas não penso de forma alguma parar, nunca. Tanto que eu gosto de viajar em todas as áreas da arte, em todas as pinturas, tipos de pintura a óleo, em PVA, em grafite, desenhos, tudo. Eu sou um cara guloso, eu gosto de dizer que eu sou um artista guloso, porque tem artistas que se especializam só em uma coisa. O cara só faz desenho em preto e branco. O cara só gosta de fazer pintura a óleo. Aquela artista ali, ela só gosta de fazer maquetes. Aquela outra artista gosta de fazer miniaturas. Aquele artista lá gosta muito de fazer biscuit. Enfim, o outro gosta muito de pintura, de escrever letras. Toda arte tem isso, tem essa magia. E eu costumo me chamar de um artista guloso porque eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa.
E eu consigo fazer, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, eu consigo atingir sempre os meus objetivos, até às vezes passo além, né? Então, assim, é mágico aprender, é mágico ser um artista, e qualquer um pode ser, qualquer um. Eu acho que a arte, ela ela tem um poder muito impressionante nas pessoas, porque ela, na verdade, ela é o que você é, ela mostra, você através da arte pode mostrar o que está no seu coração, o que você consegue fazer é o que você é. Então isso é muito bom, porque no momento que você consegue fazer um trabalho e impactar isso, você vai sentir o poder de fazer cada vez melhor, cada vez mais, e isso fazendo com qualquer material, reutilizando materiais, ajudando a natureza, né, automaticamente, e ao mesmo tempo fazendo com que você sinta o valor disso aí. Então esse é o meu recado. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa visão de que a arte, ela faz muito bem a qualquer pessoa, e me educou muito na minha vida, me deixou um cara organizado, disciplinado, e dentro do contexto de cada pessoa, o que ela pode fazer, o que ela precisa para melhorar, com certeza, se ela incluir a arte, ela vai ficar melhor, ela vai conseguir melhor seus objetivos, porque é isso que acontece. Eu falo por experiência própria. Eu vim aqui para dar para vocês algumas dicas de como usar materiais de forma simples, sem desperdiçá-los, e fazer desenhos incríveis com esse tipo de trabalho, que é desenhar, que é uma coisa maravilhosa. Nós vamos falar sobre como usar o papel da maneira correta, como usar a borracha, tipos de lápis. Existem lápis HB, HB, 6H, 6B, e algumas pessoas ainda se perguntam por que 2B, por que 6B. Eu vou explicar isso para vocês. E como usar o esfuminho, que é uma peça muito fundamental para se desenhar, e tem pessoas que ainda não sabem o que é um esfuminho, né? Então eu vou dar essas dicas para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira dica que a gente vai ver vai ser sobre o papel. A importância de como usar o papel sem machucá-lo. Algumas pessoas, elas desenham forçando muito o lápis no papel, e quando é necessário apagar o desenho, fica uma marca e machuca o papel. E o papel ele é sensível, independente da gramatura dele, se for 200 gramas, 100 gramas, se for papel mais fino ou mais grosso, não se deve usar o lápis forçando o lápis, tem que ser suave para que se possa apagar, para que não machuque e não desgaste o papel. Eu vou dar essa dica para vocês, mostrando o certo e o errado de como se desenhar sem machucar o papel. Então, como eu havia dito, eu vou demonstrar a maneira correta de usar o lápis para não machucar o papel e a maneira errada. Normalmente as pessoas, não tendo noção disso, elas quando vão desenhar, elas forçam muito o lápis no papel. Por exemplo, uma maneira errada. Vou fazer um desenho. Ó, tá vendo? Forcei muito. Se eu for precisar apagar esse desenho, ele vai ficar marcado. Não vai apagar direito e danifica o papel. Então é sempre necessário que se use leveza para se desenhar. Nunca se desenhe forçando o lápis. É uma dica simples, mas que vale muito na hora que você for apagar o desenho. Tá vendo como a primeira maneira é errada? Estraguei o papel e não posso continuar com o desenho. Fica essa dica, usar o lápis bem devagarinho, sem forçar, ok? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é de como usar a borracha de forma correta. Parece uma coisa simples, mas se você usar a borracha de forma aleatória, apagando em vários sentidos, isso nem é bom para o papel e nem é bom para a borracha, desgasta de forma errada. É importante que se use sempre a borracha num único sentido e de maneira suave, porque você protege o papel e gasta menos a borracha. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o esfuminho. Essa pecinha aqui, que ainda é desconhecida por algumas pessoas, mas na área de desenho ela é muito importante para se espalhar o grafite no papel. Eu vou demonstrar para vocês de como usar. E ele torna um efeito de 3D, faz a gente espalhar bem o grafite no lápis, e tem de vários tamanhos, várias medidas, mas qualquer medida pode ser usada para qualquer desenho.
no momento em que você espalha o grafite no lápis, você pode dar um efeito de volume no desenho. Ele espalha o grafite e dá um efeito de volume, tá vendo? Dependendo da área desenhada ou da área pintada, ele vai dar um efeito maior ou menor. Mas é apenas lápis, ele é apenas um rolinho de papel prensado que serve para espalhar. Como algumas pessoas usam papel higiênico ou lenço, é válido usar mais o esfuminho porque fica mais fácil de se trabalhar. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é de como usar o lápis. Parece simples, é só pegar o lápis e jogar no papel e riscar, mas não é. O lápis ele é uma peça muito, muito sensível também, principalmente porque a sua ponta ela é fácil de quebrar. Então se você forçar demais no papel, ela vai quebrar fácil, e além de você machucar o papel. Todas as pessoas que vão desenhar, é preciso que elas sempre comecem com a mão muito leve. Então você precisa desenhar usando uma leveza para fazer um traço bem leve, desenhando, riscando bem leve. Seja qual for o desenho que você for fazer, vai sempre com a mão leve. E uma dica é apoiar o punho no papel e com a mão você riscar, fazendo leve. Se você precisar fazer um risco numa área maior, você desliza o punho no papel, trazendo esse movimento, mas sempre leve, porque quando for preciso apagar alguma parte, não vai estar marcado o papel. Normalmente, as pessoas que não têm essa orientação, quando vão fazer um desenho, elas já vão riscando com força. E se ela errar, ela já estragou o desenho. Então é muito importante para nossos aprendizes de desenhistas entenderem que começar a desenhar tem que começar com a mão leve. Isso é muito importante para todos nós. Eu sempre dou essas dicas e acho que ela sendo seguida, o desenhista já vai começar com o pé direito. Então, pessoal, lembra que eu comentei com vocês sobre alguns tipos de lápis para se desenhar? Existem duas categorias, a categoria H e a categoria B, que é Hard e Black, quer dizer, lápis seco e lápis escuro. A categoria H ela vai do H, H2, H3 e tem o HB, que é a união dos dois. HB é um pouco seco e um pouco fechado, preto, né? Então eu tenho aqui para demonstrar para vocês alguns. Eu tenho aqui o 6B, que é uma categoria bem preta para se desenhar cabelo, pele. Eu tenho o 4B. Independente da maior for o número, mais escuro é. Quanto maior for o número de H, se for, por exemplo, H5, H6, mais seco. O que significa seco? Significa que é um lápis claro, muito claro, e para se fazer linhas de construção, para se marcar desenhos, não para pintura. Para pintura tem que ser da linha B, que é o lápis preto. Aí você vai fazer de acordo com o desenho que for preciso. A área pintada, você usa uma categoria um pouco mais escura, ok? Esses são os exemplos que eu tenho aqui, ó. 4B, 6B, esse aqui é o H, e tem outros, HB, H6, ok? O lápis B, da categoria B, que tem de B, 2B, 3B, 4B, 6B, vai até 9B. Quanto maior for o número, mais escuro é o lápis. Eu vou dar um exemplo aqui do 6B, por exemplo. O 6B ele é bem forte. Se você pintar com força, ele fica bem preto. Ele é usado para se fazer tons de pele negra, sombreamento de peças, cabelo. O H é um lápis seco, então ele é feito mais para marcação, para riscar. Ele não é feito para ser pintura, para se fazer pintura. Ok? Então, só se for para fechar uma área clara, você pode até usar ele como pintura. Mas uma área mais fechada tem que ser usado a linha H. Importante seguir algumas regras, como por exemplo, a pintura do lápis de cor deve ser feita em camadas. Não pode ser pintado direto, forçando o lápis, para não estragar o papel e para não estragar o resultado final da pintura. Se você fizer a pintura em camadas, fazendo uma primeira camada, depois uma segunda camada,
o seu resultado vai ficar bem melhor, o desenho vai ficar bem mais fechado. Então, independente da cor que você estiver usando, sempre é bom usar a pintura em camadas. E uma outra dica importante é pintar sempre num único sentido. Nunca cruzar a pintura de uma direção para outra, porque você não vai ter um bom resultado fazendo isso. Fazendo sempre num único sentido, você vai ter um resultado limpo e a pintura vai ficar bem fechada, ok? Então, primeira dica, pintura em camadas. Várias camadas até chegar no tom necessário. E a segunda dica é não pintar cruzando a pintura, sempre usando uma direção só, ok? Agora vamos ver como é que a gente pode usar todas essas dicas na prática. Vou fazer um desenho e a gente vai pintar para demonstrar, ok? Toda imagem que se reproduz tem uma luz e uma sombra. Nós precisamos demonstrar isso no desenho. Então vamos escolher o lado esquerdo para a luz e o lado direito para a sombra. Aí na pintura a gente deixa sempre o lado da luz mais claro e o lado da sombra mais escuro. E nós vamos fazer a pintura dessa maçã usando essa dica, ok? O esfuminho que é usado para espalhar o grafite. E se a gente quisesse fazer aquela maçã usando lápis de cor, fazer a colorida? Vou demonstrar para vocês, aproveitando para dar a dica de como fazer a pintura do lápis de cor. Vamos lá. Como eu havia explicado, a pintura num sentido único e em camadas. A gente escolhe um lado para ser a luz e um lado para ser a sombra. O lado esquerdo sendo luz e o lado direito sombra. Então, automaticamente, o lado direito vai ser mais forte, mais escura a pintura. Mas eu não posso pintar direto, forçando o lápis para que fique escuro. Eu tenho que usar aquela técnica de camadas. Uma primeira camada,
Então, pessoal, uma das coisas mais importantes que deve ser dita no mundo da arte é que a gente precisa ter criatividade. O dinheiro ele é até importante, ele ajuda muito, a gente precisa usar para comprar materiais, mas se você tiver criatividade, você consegue aproveitar materiais e economizar dinheiro, às vezes nem gastar, para fazer trabalhos maravilhosos, desenhos, para fazer peças, brinquedos, para presentear pessoas. O artesanato é muito usado, materiais de plástico. Hoje em dia a gente tem muito recurso para fazer isso. E se você tiver a criatividade, você consegue fazer isso e ter resultados maravilhosos. Eu tenho exemplo aqui para demonstrar para vocês, que eu fiz a Enterprise, a nave, os fãs de Star Trek, né? Eu usei aqui tampa de desodorante descartável, usei isopor, uma tampa de balde e transformei na minha nave. E você pode fazer isso em várias escalas, quer dizer, usando materiais de tamanhos diferentes. Uma tampinha de refrigerante PET pode virar uma rodinha de um carro. A própria garrafa PET, ela pode servir como vidro para janela de uma mini casinha. E 1000 exemplos a mais, que eu já fiz muitos, e com criatividade você consegue. Agora uma dica muito, muito, muito legal que eu quero dar para vocês. Qualquer obra que você estiver fazendo, qualquer desenho, curta o durante. Não se preocupe em terminar rápido, não se preocupe se vai ficar bonito ou feio. Se você curtir essa obra durante cada pedacinho, amar cada fase que você estiver fazendo, você vai ver que o resultado vai ficar maravilhoso. Eu falo isso com experiência própria. No início bate aquele medo da gente, a insegurança, será que vai ficar como eu quero? Mas se você curtir cada pedacinho, cada momento, você vai se surpreender com o resultado. E sempre vai se superar. E o que tem acontecido muito comigo, e eu tenho visto acontecer isso com muita gente, resultados sempre ficando melhores do que a gente espera. Não precisa ter pressa, curta o momento, curta o durante a operação toda, cada pedacinho. Em um desenho, você vai pintar um desenho, separa aquele pedacinho e cuida daquilo ali com muito amor, cada pedacinho do desenho. Uma peça, uma nave, um carrinho, um brinquedo, cada parte que você for fazer, faça com muita dedicação, com muito carinho, porque você vai ter um resultado maravilhoso. Essa é a dica, pessoal. Um grande abraço.